2 na pauta física. Você comunica? Faz o registro, tá? Senhores, boa tarde. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Meus cumprimentos aos colegas, doutora Cristiana Fenelon, doutor Fernando Vieira, doutor Márcio Zebende, também a doutora Cristina pelo Ministério Público, aos servidores da Casa, na pessoa do doutor Gilberto, a todos os advogados e advogadas presentes. Nós vamos dar início à sessão. Hoje o PJE já está com um pouco mais de consistência, então nós vamos adotar o critério de ordem de inscrição pelo e-mail. Estão mudando de sala e eu acredito que hoje nós não temos muita... Se tiver algum pequeno problema, ele vai ser facilmente contornado, mas eu tenho esperança que isso não seja necessário. Eu consulto aos colegas sobre a ata da sessão anterior. Aprovado, doutora Cristina. Presidente, pela ordem, eu gostaria de propor um voto de profundo pesar ao querido colega Arlélio de Carvalho Lage. O doutor Arlélio perdeu 2 irmãos essa semana. Que isso? Um, no princípio da semana, eu estava doente. Agora eu estou vendo outro e-mail nos comunicando da perda de outro irmão. Não sei se estava doente. Esse que faleceu hoje chama-se Arcélio Lage. Então, eu não sei dar maiores detalhes. Certo. Mas foram 2 irmãos. Ele deve estar profundamente... Doutor Alério, não só pela figura que é, mas também porque constantemente está aqui na 7ª turma, é um eminente procurador, pessoa extremamente comprometida com a Procuradoria, com o direito do trabalho. Eu tenho certeza que a adesão de todos, no momento desse, 2 irmãos não é fácil. Não, pelo amor de Deus, um só já né? Um drama muito grande. Então, depois a gente levanta os nomes deles, fazer a transmissão. Posso também, em nome dos advogados, fazer o registro também. Tenho certeza que a adesão também dos advogados, Ministério Público, que foi a propositora da moção. Obrigada, Excelência. E os nossos mais profundos sentimentos mesmo, doutor Arlélio, pelo senhor. Arlélio e Arlécio deve ser nessa família grande, Itabira, né? Deve ser que é um monte de filho lá. O de hoje é Arlécio. É sempre um drama muito grande. E fique ele com toda a paz que for possível nesse momento. Podemos, então, dar início à sessão? Vamos dar início à sessão pela ordem de inscrições. Observada a ordem de inscrição junto do... Eu preciso da caneta. Hoje eu estou sem caneta. Se minha unha, senão vai ser vermelha, é só para corrigir. Só estou com prova. Não tem problema, não. Depois a gente... Tony, você tem a caneta azul aí? Sim. Sim. É só para poder assinar aqui a ata. Marcelo, seria melhor já adiar o meu, que vai ter sustentação? Nós já vamos fazer os registros dos processos que serão adiados, inclusive alguns deles com sustentação, adiados ou retirados de pauta. Doutor Gilberto, por gentileza. Serão retirados de pauta. No PJE, o processo 10.421, tem uma inscrição para sustentação oral pela doutora Luciane Alves Camargo, pela Uber. Será retirado de pauta em razão da petição de acordo juntado. E determinado retorno dos autos à origem para análise do acordo. Seguinte. E também será retirado de pauta o processo físico 992-2014, cujo relator é o desembargador Marcelo Pertence. A inscrição para sustentação oral pelo advogado José Vitor Vieira Diniz será retirado de pauta para melhor exame. E também é retirado de pauta da minha relatoria no processo eletrônico PJE, o número 12 da pauta, 10.304/35/2015, 503/160, em razão de acordo, também de juntada de petição de acordo, determinando o retorno dos autos, retirado de pauta, determinando o retorno dos autos à vara de origem para apreciação do acordo. Fez esse registro, vamos dar início, então, à sessão. Por favor, doutor Gilberto. Há uma preferência regimental de um processo adiado da semana passada. O relator é o juiz convocado Márcio Zebende. Processo 11.054, inscrita para sustentação oral, advogada Carolina Lopes Gilvan. Está na sala de adiado. Processo 11.054. Doutor Márcio, por gentileza, quanto possível. Está na sala de adiado, GAD. Tá. 11.054. 11.054. Adilson e Uniban. Itaú Uniban. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes ao reclamante
no mérito, eu estou dando parcial provimento ao do reclamado para excluir as horas extras, inclusive as intervalares e seus reflexos. E dou provimento ao adesivo do reclamante para determinar que, quando da apuração dos créditos trabalhistas, seja observado como índice de correção monetária o IPCA-E, exceto no período anterior a 25 de março de 2015. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutora Carolina, por gentileza. Excelência, eu posso me manifestar se houver Fica ressalvada a manifestação em caso de divergência. Gostaria de afirmar que recebi memorial muito bem elaborado pela eminente advogada e eu acompanho o voto do relator. Doutor Fernando? Também estou de acordo. A unanimidade fica proclamado o resultado, temos voto do relator. Obrigada, Excelência. Boa Eu que tarde, agradeço. boa Bom final de semana, doutora Carolina. Seguinte. Sustentação oral à distância a partir de governador Valadares, relator, juiz convocado Márcio Zebendi. Processo número 10.261. É o número 7 da pauta. Inscrito o advogado Hudson Teixeira Pinto, a partir de governador Valadares. Doutor Hudson, está nos ouvindo? Nós aqui não estamos ouvindo ele. O senhor está ouvindo, doutor Hudson? Acho que não. Não, ele está ouvindo, nós é que não estamos ouvindo. pelo reclamante? O senhor nos ouve. Ele ouve, nós é que não estamos ouvindo o eminente advogado. É isso. Dá uma de Tim Maia, só na caixa. Hein? Juiz. É o doutor Hudson foi juiz. Nosso colega. Tem mais de 5 anos para poder. Já tem mais de 5 anos. Eu acho. Tem... Mas eu acho que São 3 anos. Não sei. Mas eu não sei. Mas não é a primeira vez que está. Doutor Hudson, fale por gentileza qualquer coisa. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado, doutor Hudson. Agora estamos ouvindo perfeitamente. Obrigado pela atenção. Doutor Márcio, por gentileza, a conclusão do voto. Então, você está pelo reclamado ou pelo reclamante? O senhor está por qual parte, doutor Hudson? Pelo reclamante. Pelo reclamante. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso da reclamada e dando provimento ao recurso da reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra pelo intervalo mínimo não concedido nos dias efetivamente elaborados em jornada de 6 horas, observando os reflexos já determinados em sentença. E, além disso, dou provimento para conceder à reclamada os benefícios da assistência judiciária gratuita e isentado do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no que fiquei vencido. E mantenho o valor da condenação por ser compatível. Bem, essa proposta de voto do eminente relator, doutor Hudson, por gentileza, com a palavra. Pretendo falar. Fique à vontade. Excelentíssimos senhores desembargadores e juízes convocados, a quem peço venha para cumprimentar na pessoa do ilustre desembargador Fernando Viegas, que em breve parece estar nos deixando, já teve a aposentadoria aprovada pelo Egrégio Pleno, depois de grandes serviços prestados à Justiça do Trabalho, inclusive a esse tribunal. Que Sua Excelência tenha na inatividade, quando assim deixar aí os serviços, boa convivência e felicidades na nova vida. Senhores desembargadores, nós estamos pretendendo no recurso deste processo, em primeiro lugar, a acumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. O laudo pericial foi reconhecido, o meritíssimo juiz Acó reconheceu, mas entendeu que seria o caso de se pagar o adicional de periculosidade por ser mais benéfico ao trabalhador. Nós, levantando aí as questões dos julgados, estamos trazendo, inclusive, dessa egrégia 7ª turma, alguns julgados. Um da relatoria do desembargador Fernando Rios, e sabemos que outros julgados têm nessa turma, da relatoria dos juízes Vitor Salina e do juiz Kleber.
todos no sentido de ser possível acumulação. Também estamos colecionando nesse ponto os julgados aí do TST e ratificando aquilo que já consta da inicial. Fazendo coro ao que nós já alegamos, nós pedimos a essa egrégia turma que, em atendimento inclusive aos precedentes da própria turma, se digne a acolher o nosso recurso e determinar que seja deferida por acumulação os adicionais de periculosidade e de insalubridade. Isso. A segunda questão é a questão da Porque tinha um que ficou mais de um ano. a indenização por danos morais e danos materiais decorrentes do fornecimento do PPP. O meritíssimo juiz Jacó afirmou que, embora reconhecendo que não houve o fornecimento correto do PPP e reconhecendo que houve insalubridade e periculosidade desde a admissão do reclamante, disse que o reclamante não teria comprovados prejuízos financeiros e que, em razão disso, que ele não estaria deferindo a indenização. Ora, no processo, está claro aí, nós referimos aí no nosso recurso, e está anexado no ID, nos IDs 470, C832 e CA22815, que instruíram a petição inicial, e o reclamante já no ano de 2007 requereu a aposentadoria especial. E se tivesse, naquele momento, o PPP preenchido com os elementos insalubres e periculosos apurados na perícia deste processo e reconhecido em primeiro grau, e, ao que parece, reconhecido pelo digno relator nessa oportunidade, ele teria, naquele ano de 2007, já 27 anos de trabalho de serviço especial. Como a lei determina que com 25 ele poderia aposentar, claramente que ele poderia ter se aposentado naquela oportunidade. No documento que instrui a petição inicial, está anotado pelo INSS: falta de tempo de contribuição. Atividades descritas nos DS S8030 e laudos técnicos não foram considerados. Não foram considerados por quê? Porque o fornecimento fora incorreto. O DSS 8030, como é sabido, é o documento que hoje foi substituído pelo perfil profissiográfico previdenciário, o popular PPP. Então, está claro que se naquele momento ele tivesse os documentos, está claro que ele requereu a aposentadoria e teve indeferido porque consideraram que ele não tinha tempo. Mas se tivesse os documentos que hoje ele tem, ele teria obtido a aposentadoria. Como consequência disso, houve sim a demonstração não só da culpa da empresa, mas como do prejuízo. Ele requereu e não teve a aposentadoria. Agora, mais recentemente, já com os documentos todos, ele requereu de novo a aposentadoria, não sem esse documento aí da Vale, mas se tivesse naquela época ele teria sido aposentado. Nesse caso, diz esse tribunal, na relatoria do desembargador Antônio Gomes de Vasconcelos, atuando na 11ª turma, no processo 0011-994-60-2016, 5030097, que quando a empregadora deixa de cumprir sua obrigação legal de preencher o PPP em consonância com a realidade vivenciada pelo trabalhador e com os parâmetros estabelecidos na legislação, deve responder pelos danos causados, mormente quando se constata que o registro equivocado de dados no PPP impediu o reconhecimento da aposentadoria especial. Se o reclamante não tiver esta indenização pelos danos materiais e também pelos danos morais pleiteados a ser suportados pela reclamada, o prejuízo dele será manifesto e indiscutível.
O pedido tem amparo nos artigos 186 e 187 do Código Civil e nós aqui reiteramos a Vossas Excelências o deferimento com a consequente reforma da sentença e a condenação da reclamada ao pagamento das indenizações por danos morais e por danos materiais. Por fim, e também nos referindo a acórdão da primeira turma desse tribunal, nós pedimos a Vossas Excelências o provimento do recurso no tocante à indenização por danos morais decorrentes de constrangimento por ter o reclamante sido submetido a exame toxicológico e teste de bafômetro, como está incontrovérsia nos autos. Esse pedido tem amparo no artigo 5º, inciso 10 da Constituição e no artigo 12 da Declaração Universal do Direito do Homem, que ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem o ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. E então, invocando como argumento nosso o acordo do ilustre desembargador Luiz Renault, colacionado o nosso recurso, nós pedimos também provimento. É o que desejamos a essa egrégia turma e, mais uma vez, manifestando o nosso cumprimento ao ilustre desembargador Fernando Viegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hudson. Com a palavra o relator, por gentileza. Queria cumprimentar o doutor Hudson. Eu vou pedir um sobressamento desse processo em razão da decisão do TST pelo acúmulo de insalubridade e periculosidade. A matéria ainda está sob júdice, então a minha orientação seria para sobrestar o feito. Muito bem, doutor Hudson, essa foi uma questão que foi atentada da sustentação de Vossa Excelência, por isso que nós não interrompemos. Havia um IUJ envolvendo esse tema, acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade. Esse IUJ aqui no tribunal perdeu objeto exatamente em razão de um instituto de recurso de revista repetitivo. Então, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento desse feito. Nos passou desapercebido até agora a hora da sessão, mas efetivamente não é possível a votação nesse processo. Então, ele ficará sobrestado, fica registrada a sustentação de Vossa Excelência e, quando resolvido o IRDR, haverá uma nova publicação para julgamento. Eu agradeço, senhor. Eu que agradeço. Então, fica esse processo retirado de pauta para determinar o sobrestamento em razão de Instituto de Recurso de Revista repetitivo perante o Tribunal Superior do Trabalho no tema adicional de acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade. Muito obrigado pela presença, doutor Hudson. Presidente, eu queria aproveitar e agradecer a saudação que o doutor Hudson me fez, à distância de governador Valadares. Fico feliz com a iniciativa dele e agradeço. Mas agora, só fazendo um parênteses também. Foi dito que ele já fez a sustentação. Obrigatoriamente eu não estarei presente e o doutor Márcio também não. Com nova então, publicação. Eu acredito que ele terá direito a nova manifestação, nova publicação e oportunidade de manifestar. Até porque também talvez nem o doutor Zé Benjo vai depender, porque o titular eu estou Paulo Roberto de Castro. Aposentado não, mas quem sabe até já desembargador, vai ter um movimento tão grande aí, né, doutor Márcio? Mas envio um grande abraço ao doutor Hudson. E as palavras do senhor, com a adesão de todos nós, sempre as homenagens do doutor Fernando Viegas. Muito bem. Seguinte, doutor Gilberto. Uma preferência regimental. O relator, desembargador Marcelo Pertence, número 9 da pauta, processo número 10.193. Inscrito o advogado Leandro Henrique Oliveira Pinto. 9 da pauta. Se tratar de advogado de fora, preferência regimental. Doutor o quê? Doutor Leandro. Excelente voto. Estou com esse. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pela ré e pelo autor. No mérito, dou provimento ao apelo do demandante para acolher a nulidade arguída, anular a sentença e reabrir a instrução processual com intimação das partes e esclarecimentos prestados pelo perito no ID que eu descrevi aqui, das fotografias anexas também no mesmo ID.
e prosseguimento da instrução com desdobramentos necessários, como se entender de direito, para após ser proferida nova sentença, prejudicada a análise dos demais temas suscitados no recurso do autor, bem como no apelo da ré, os quais deverão renová-los posteriormente, caso permaneça a discordância. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Leandro, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, excelência. Eu vou aguardar um possível voto. Fica ressalvado a manifestação em caso de voto divergente. Desembargador Fernando Viegas. Estou de acordo. Desembargador Cristiano Fenelon. De acordo, parabenizando o relator pelo belíssimo voto. Muito obrigado pela gentileza. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Doutor Leandro, muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para o senhor. Eu agradeço, uma boa tarde. Bom retorno. Obrigado. Seguinte. Relator, desembargador Fernando Viegas, número 26 da pauta. Processo número 11031. Inscrita a advogada Kelly Martins. 26 da pauta. Eu não identifico movimentação de advogado e nem identifico divergência. Há alguma? Não. Então prevalece o voto do relator, unanimidade. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 24 da pauta. Processo número 10994. Inscrita a advogada Andréa Santos Silva. 24 da pauta. Também não identifico movimentação de advogado, não há divergência. Fica aprovado no termo do voto do relator, unanimidade. Seguinte. Relator, juiz convocado Márcio Zebende, número 14 da pauta. Processo número 10720. Inscrita a advogada Andréa Santos Silva. Que também não está presente. Mas Esse tem que ver. Tem uma divergência aqui. A divergência. Só verificar aqui. O senhor quer ler a conclusão do voto? Aí eu... Sim. É questão da insalubridade, né? Só nesse aspecto. Nos demais, a concordância apenas com o ponto de divergência que está apresentado aqui. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelo reclamado e pelo reclamante. Ao reclamante, no mérito, estou negando provimento ao recurso e dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação adicional de insalubridade e reflexos. Os honorários periciais eram reduzidos para R$1.000 e, tendo em conta que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita e que a presente ação foi ajuizada antes da vigência da Lei 13.46717, deverão ser quitados no termo da Resolução 66/2010 do CSJT. E estou mantendo o valor da condenação por ser ainda compatível. Eu, respeitosamente, minha divergência, eu entendo, embora, com todo respeito ao voto apresentado, que prova testemunhal, nos casos de fornecimento de EPIs, não substitui a obrigação da empresa da prova documental, até porque são fatos passados há muito tempo e difícil, inclusive, pela prova, entre 2002 e 2012, entre fevereiro e agosto de 2012. Então, nesse aspecto, eu vou pedir vênia para manter a decisão de primeiro grau negando provimento, porque eu entendo, nesse caso, que os depoimentos testemunhais não se sobrepõem à obrigatória e necessária prova documental, que aí ela retrata exatamente se além da periodicidade, também a existência, porque tem que vir ali constando o número do CA, que é o certificado de aprovação. Então, essa é a minha respeitosa divergência. E eu consulto... O senhor gostaria de manifestar, doutorzinho? Não. Perfeito. Aí eu consulto o doutor Fernando como voto. Eu acompanho o relator com a devida vênia. Perfeitamente. Prevalece o voto do relator, vencido o desembargador Marcelo Pertence, negar provimento ao apelo da ré. Seguinte. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 38 da pauta. Processo número 11651. Inscrito o advogado Douglas Faquim Agostinho. Pelos reclamados. 38 da pauta. Só um minuto, doutora Cristiana. Vou aguardar o procurador estar na tribuna. TJE na garra. Doutora Cristiana, por gentileza. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelos reclamados, rejeita preliminar e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação pagamento de adicional por acúmulo de funções e reflexo de remuneração variável em adicional por tempo de serviço. Conheço o trocínio do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Manter o valor da condenação. Essa proposta da eminente relatora, doutor Douglas, por gentileza. Perfeitamente. Bom, primeiramente, eu cumprimento a todos na figura do eminente presidente. Com relação à ilegitimidade passiva do Santander, precisa ser frisado que o reclamante ele sequer afirma ter
laborado em favor do Santander. Embora exista, sim, um grupo econômico com a Aimoré, que aqui a gente trata, né, de empregadores distintos, e dessa forma não seria o caso de enquadrar o Banco Santander enquanto empregador. Com relação principalmente ao cargo de confiança, excelências, cumpre destacar que, data máxima vênia, esse tipo de cargo ele é realizado estritamente nas agências, né, de veículos, sejam concessionários, etc. Então, não se trata de uma agência bancária. Ele ficava sempre, vamos dizer, entre uma agência e outra. De forma que, como essas agências elas atuam somente durante o horário comercial, não existe, né, essa data máxima vênia, essa jornada supostamente, né, alegada na inicial. Tem esse ponto também com relação à suposta né, controle de jornada, porque existiam, né, instrumentos ou tecnologias com data e hora, né, de quando o reclamante acessaria essas tecnologias, inclusive o WhatsApp. Né, é algo que não tem como, né, é inerente à tecnologia, então não tem data máxima vênia o condão de afirmar que os superiores controlavam a jornada simplesmente porque tinha o token, inclusive, lá, né, porque existia login no sistema. Com relação à suposta alteração lesiva de metas, excelência, inclusive ficou constatado, né, inclusive o perito fez um gráfico, que em determinado momento, inclusive, não existia meta para um determinado produto. E as metas elas variavam, quase sempre realmente eram gradativamente aumentadas, contudo, né, é o esperado. Né, as metas elas são variáveis, porque cada produto ela tem importância diferente durante o ano. Né, então, às vezes, o interessante é fazer um financiamento tal ou, enfim, um outro, de forma que a meta ela vai sempre, né, ser alterada. No caso dos autos, repetindo, inclusive houve meta que deixou de existir meta para um determinado produto. Finalmente, com relação à equiparação salarial, né, segundo a gente entende, não houve, né, não foram configurados os requisitos do 461 da CLT. Seja porque a carteira dos reclamantes eram diferentes, os reclamantes atendiam a concessionárias e agências de maior porte e com maior volume de vendas, seja porque os paradigmas, eles eram bem mais experientes do que o reclamante, como ficou constatado nos autos. Sem mais. Muito obrigado. Doutor desembargador Cristiano. Quanto à equiparação salarial, os empregados comparados exerciam o mesmo cargo, operador comercial. Os réus se escusaram de carregar os documentos relativos aos paradigmas e deixaram de demonstrar o fato impeditivo do direito, qual seja a maior produtividade que atribuía aos modelos. Eu mantenho, porque todos desempenhavam o mesmo cargo, não há diferença de tempo na função, e se o trabalho pode ser avaliado por parâmetros objetivos, tais como produtividade e tempo de exercício da função, é plenamente possível a equiparação. O acúmulo de função extrai dos depoimentos que as atividades de cobrança, vistoria e fiscalização eram desempenhadas... aqui eu dei provimento, então não preciso falar. Quanto à remuneração variável às metas, os reclamados admitem literalmente a alteração lesiva das metas, no ID que eu cito aqui, página 11. E essa circunstância foi também confirmada pela perícia contábil. O perito, no quesito terceiro, confirmou isso que eu acabei de dizer, mantenho. Teve mais qual ponto? Os horários. O desempenho do trabalho externo, por si só, não afasta a necessidade de controle. Ficou provado que o controle não só era possível,
como também todos os elementos de convicção dos autos, informam que o reclamante se submetia à jornada fiscalizada pela ré. E o controle de jornada não era formalizado em cartões. Daí, a solução da controvérsia deve levar em conta essa ausência desse controle. Presumindo-se verdadeiros os horários de trabalhos afirmados pelo reclamante inicial, inverteu-se o ônus probatório, quer dizer, competia aos reclamados demonstrar que o autor cumpria a jornada diversa daquela afirmada e eles não se desincumbiram desse encargo processual. É a única testemunha ouvida, corrobora a jornada descrita pelo autor. Só aqui, né? Aqui. Gravar. Teve mais alguma coisa, doutor? Não? Então tá, é só isso, eu mantenho meu voto. Mantenho o voto eminente relator, eu consulto ao juiz Márcio Zebende como voto. Só acompanho integralmente o voto. Acompanho o voto eminente relator e eu, como terceiro votante, também acompanho. Doutor, muito obrigado pela presença. Bom final de semana, senhor, doutor. Seguinte. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 31 da pauta, processo número 87.400, inscrito advogado Fernando José de Oliveira. 31 da pauta. Boa conclusão. Conheço do agrado do instrumento interposto pelo exequente. Era isso mesmo que eu falei? Acho que não sei mais. E dou-lhe provimento para declarar nulidade, conhecer o agravo de petição e dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença que extinguiu o processo de pressão intercorrente e determinar o retorno dos autos de origem para regular prosseguimento do feito. Essa é a proposta de voto. Doutor Fernando, por gentileza. Egrégio Tribunal, ilustre presidente, doutos desembargadores, secretaria, procuradoria. O que ocorre é que esse processo é do século passado. Ele é de 1999, Excelência. Credo. Ele foi procrastinado pelo próprio reclamante, que não indicava endereço, não indicou. Houve irregularidades. Nosso escritório somente assumiu a representação quando ela recebeu um comunicado de que havia esse processo. Na época, ela apresentou defesa e o reclamante abandonou o processo. Culminou que, em 2012, a juíza, a Cor, declarou a prescrição intercorrente, porque havia uma paralisação tamanha e um desinteresse em prosseguir a execução. A empresa hoje já nem tem mais condições de arcar com mais nada, porque já diluiu todo o seu patrimônio em outras coisas, em outras situações. Portanto, se nós ficarmos assim, nós vamos ter processo de um século aqui na Justiça do Trabalho. A nova determinação de extinção dos processos com 2 anos já foi até suplantada pelo tempo que ocorreu para esse processo. Assim, espero que os demais pares, data máxima vênia, discorde do ilustre relator, a quem eu tenho maior estima, e que seja mantida a prescrição intercorrente do caso. Da época do carinho É o da máquina. meu pedido, com todas as minhas homenagens a essa igreja. Doutor Fernando, muito obrigado. O fato é o seguinte, de fato houve uma decretação da pressão intercorrente, mas depois vários atos de persecução foram realizados. O presente agravo de petição não foi interposto em face daquela decisão de 2012, mas em face da decisão que agora afirmou a prescrição intercorrente. Apenas lembrando, inclusive, que a afirmação do ministro Lélio, que caso de aplicar a pressão intercorrente sem observar o provimento 3 de 2018 da Procuradoria, está incorrendo em ato de correicional. Isso foi afirmado aqui na leitura. Mas, nesse caso específico, depois daquela decretação, ele teve tentativas de execução e aí houve o arquivamento. Teve realizado série de diligências executórias do crédito trabalhista indicados pelo reclamante, atos processuais com fulcro no princípio da boa-fé, afasta a determinação da pressão intercorrente. Portanto, feito aqueles atos de persecução, não existe mais a pressão intercorrente que foi declarada anteriormente. No caso, é possível o prosseguimento da execução. O tempo de duração da data vênia, infelizmente, é uma característica da execução no processo trabalhista.
Como Vossa Excelência mesmo afirmou, eu não voto sozinho e consulto aos colegas como voto. Desembargador Fernando. Senhor presidente, eu não tenho como discordar de Vossa Excelência, porque esse é exatamente o meu entendimento. Então, eu estou de acordo. O relator, desembargador Cristiano Fenelon. Eu também tenho esse entendimento. Acho que a partir de 11/11 desse ano já vai ser possível essa... Se tiver feito os procedimentos de comunicar para a parte, avisar, tudo isso está no procedimento da corregedoria. Que o provimento tenha sido cumprido regularmente. Aí, exato. Sim. Inclusive, foi apontado até no relatório da ATA uma redução no número de execuções, muitos por causa da declaração da pressão intercorrente. E o ministro Léry até fez uma ponderação muito interessante. Nós devemos valorizar mais a coisa julgada trabalhista do que simplesmente aplicar a pressão intercorrente, que sempre foi o entendimento anterior. Então, eu peço vênia, não temos encaminhado a corregedoria, mas era o caso, por orientação do ministro corregedor, a aplicação de pressão intercorrente sem observar o ato da corregedoria não é mero ato judicial. Eu valorizo todos os princípios do TST, principalmente o da transcendência. Exatamente. Muito bem, doutor Fernando, com minha satisfação por recebê-lo aqui, agradecimento pelas gentis palavras, meu contemporâneo de faculdade, fica proclamado o resultado sendo voto do relator. Quero esclarecer que a recíproca é verdadeira e a minha estima é por todo o grupo. Tenho certeza. Okay? Um abraço, Zé. Muito obrigado, doutor Fernando. Bom final de semana para o senhor. Seguinte. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 26 da pauta. Processo número 11.126. Inscrita a advogada Daniela Rodrigues Botinha. Inscrito também a advogada Alessandra Siqueira de Almeida Veras. 26 da pauta. Com esse recurso ordinário interposto pela autora, e no mérito do parcial provimento para elevar a condenação em horas extras, além da sexta diária, e reflexo no período posterior a 30 de março de 2017, considerando essa jornada de 8 às 19h15, de segunda a sexta, com intervalo entre a jornada de 30 minutos. Condenar o réu ao pagamento de uma hora extra diária, de segunda a sexta, durante o período posterior a 30 de março de 2017, a título de intervalo entre a jornada sonegado, com os demais adicionais, reflexos, e parâmetros de cálculo dos demais horas extras deferidas. Determinar que na elaboração dos cálculos devam ser observados critérios da atualização de correção monetária e juros expostos na fundamentação, inclusive variação do IPCAE a partir de 25 de março de 2015. Determinar que sejam observados na elaboração dos cálculos os critérios previdenciários e fiscais expostos na fundamentação. Com êxito do recurso ordinário interposto pelo réu, nego-lhe provimento. Faço declarações para fim do parágrafo 3º do artigo 832 e eleva o valor da condenação para R$90 mil, com custos de R$1.800 pelo réu. Doutora Daniela está pela autora. Então, primeiro a doutora Daniela, depois a doutora Alessandra pelo réu. Por gentileza, doutora Daniela, com a palavra. Perdão. Boa tarde a todos. Boa tarde. O voto me atende inteiramente, então só requerer que seja acompanhado pelos demais votantes. Obrigado. Muito obrigado pela manifestação. Doutora Alessandra, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com relação ao exercício, ao deferimento das horas extras após das horas extras 7ª e 8ª, eu gostaria de fazer algumas observações, principalmente com relação ao depoimento da própria reclamante, que ela confirma, né, que ela ocupou o cargo de gerente de contas de 2010 a 2018, que a depoente atendia todos os clientes da agência, incluindo a categoria Uniclass, ou seja, clientes de maior renda. A renda dos referidos clientes era superior a R$4.000. Então, assim, no próprio depoimento da reclamante, ela confirma que o banco ele atribuía a ela uma fidúcia diferenciada dos demais empregados, né? Atribuir a ela o atendimento de clientes com uma renda superior a R$4.000 é diferente do atendimento de um caixa, né? Então, a própria reclamante ela confirma essa fidúcia. E, aliado a isso, nós temos vários documentos que foram juntados aos autos que comprovam também o exercício dessa fidúcia. Por exemplo, as folhas 356, nós temos o CPA 10, que é uma certificação que é exigida para pessoas que exercem esse tipo de
operação, esse tipo de atividade, e que tem que lidar com operações financeiras. Inclusive, eles têm até que fazer um curso para poder lidar com esses tipos de operações, com carteira de clientes nas quais eles trabalham. Temos também procuração. O banco, ele nas folhas, se verificarmos nas folhas 384, 385, onde o banco outorgou uma procuração à reclamante para que ela pudesse representar perante órgãos federais, estaduais, municipais, DETRAN. Temos relatórios, vários relatórios, as folhas 388 até 399, onde a reclamante fazia vários ressarcimentos a clientes. Então, tudo isso comprova uma fidúcia. E, quando a gente verifica, outros empregados com cargos de assistente, com cargos de caixa, eles não exerciam essas funções, não tinham essas atribuições. Então, eu rogo a Vossas Excelências que observem essas peculiaridades do cargo para que seja dado provimento ao recurso, reformando a respeitável sentença, mudando o voto, para que seja indeferida a 7ª e 8ª hora reclamante. E, com relação ao deferimento à reforma de Vossas Excelências das horas extras após a 8ª, eu gostaria de ressaltar o depoimento da testemunha Juliana Aparecida Martins de Oliveira, as folhas 3092, onde ela diz o seguinte, que ela trabalhou com a reclamante e ela diz: a reclamante assinava ponto nos dias de efetivo labor, nos precisos momentos de início, intervalo e término da jornada. Nenhuma atividade realizando sem que tal controle estivesse aberto. O intervalo fruído pela reclamante durava 1 hora, ou seja, aliado aos espelhos de ponto que foram juntados aos autos, que demonstram marcações variáveis. Temos o depoimento de uma testemunha que confirma que trabalhou com a reclamante e que confirma que o ponto era assinado corretamente, ele era registrado corretamente, tanto no início quanto no fim, exatamente o que foi observado pelo respeitável juiz sentenciante. Então, eu rogo a Vossas Excelências que revisem o voto com base nessas peculiaridades. Muito obrigado pela manifestação. Eu vou pedir vênia e vou manter o voto. No que diz respeito ao depoimento da própria autora, eu não vislumbro aí a confissão, a não ser a afirmação de que ela, de fato, mexia com clientes com valor superior a 4.000, mas no restante do depoimento eu não apego, não verifico qualquer confissão nesse sentido. No que diz respeito ao depoimento da testemunha que Vossa Excelência falou, Juliana Aparecida Martins, primeiro eu destaco que ela trabalhou com a autora até fevereiro de 2017, então ela não trabalhou a partir de março de 2017, que é quando eu estou alterando a jornada de trabalho. Portanto, ela não serve como testemunha. Mas essa testemunha, que é do próprio réu, afirmou que a reclamante é gerente de relacionamento Unicler, sem possuir carteira de clientes, limitando-se a auxiliar a gerente de contas. Todos os atos praticados pela reclamante relativos à concessão de empréstimos estavam condicionados à permissão do sistema. Valores maiores deveriam ser submetidos à mesa de crédito. Destaque também: a reclamante não poderia assinar solitariamente cheques administrativos, também não poderia admitir, promover ou dispensar funcionário. Reclamante reportava-se depoente quando precisava chegar mais tarde ou sair mais cedo. A reclamante, mesmo sem possuir carteira de clientes, acessava o próprio sistema. Não se recorda a reclamante ter defendido clientes na mesa de crédito. A reclamante não possuía subalternos. De todos esses elementos, inclusive os documentos apresentados, eu peço vênia para entender que, embora a fidúcia seja uma característica inerente a qualquer relação contratual, notadamente a relação de emprego, não me parece que as atividades empenhadas pela autora justificassem o enquadramento no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Então, em razão disso, eu peço vênia. No que diz respeito à jornada fixada, eu, data vênia, mantenho também esse voto, embora os controles de ponto tenham horários variados. A testemunha que trabalhou com ela nos últimos 5 anos afirmou jornada de 8 às 19, 19h30, com intervalo de 15 minutos. Havia limitação para registro de horas extras, sendo certo que era permitido somente registrar 2 horas extras mensais. É possível realizar atividades fora do ponto, tais como visita a clientes, ligações para clientes, auxílio no caixa eletrônico e arquivamento de movimento. Além disso, a própria testemunha, como já falei, apresentada pela empresa, trabalhou com ela em período anterior a esse. Então, com todo respeito e apertada a síntese, eu peço ver e mantenho o voto como apresentado,
e consulta aos colegas como voto. Desembargador Fernando Viegas. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir apenas quanto às 7ª e 8ª horas extras, por entender que a reclamante admite que era gerente. E, por ser gerente, ela não faz jus a essas horas. Para mim, até é irrelevante o tipo de clientela que ela atende, e não é isso que faz diferenciar, mas sim a classificação dela como gerente. Neste caso, eu entendo que são indevidas às 7ª e 8ª horas. Então, daria provimento ao apelo do réu para excluir as 7ª e 8ª horas como extras. Desembargador Cristiano Fenelon. Nesse ponto, eu vou acompanhar o voto do relator pedindo vênia eminente segundo votante, porque eu entendo que a fidúcia não é aquela fidúcia que determina o pagamento de 8 horas, incluído no salário, né? Não se aplica aqui o 224, mas quanto aos honorários advocatícios, peço vênia para ficar vencido. Então, nesse aspecto, vai prevalecer o voto do relator vencido. O segundo votante, desembargador Fernando Viegas, que dá provimento ao apelo do réu para excluir a 7ª e 8ª hora como extra. E a desembargadora Cristiana Fenelon no tópico honorários advocatícios sucumbenciais pela autora. E assim fica proclamado o resultado, com meus agradecimentos pela presença e desejando um bom final de semana. Obrigada a Muito todos. obrigado, bom final de semana. Seguinte, doutor Gilberto. Relator desembargador Fernando Viegas, número 5 da pauta. Processo número 10.141. Inscrito o advogado Humberto Urbano. 5 da pauta. Desembargador, quando possível, por gentileza, a conclusão do voto. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, dando parcial provimento ao do reclamante para excluir a aplicação da súmula 340 ST para as horas extraferidas pelo intervalo entre a jornada e condenar a réu ao pagamento de R$ 300 mensais pelo uso do veículo e também R$ 100 mensais a partir de abril de 2012 para ressarcimento de despesas com deslocamento entre a casa e o local de trabalho e absolvê-lo ainda da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Quanto ao apelo da reclamada, estou negando provimento. Majorado o valor da condenação de R$ 10.000 para R$ 20.000 com custas de R$ 400 pela reclamada. Você propõe de voto eminente. Relator, doutor Humberto, por gentileza. Antes de tudo, boa tarde, novos julgadores. Diante do julgamento, não vou me manifestar. Fica ressalvada a manifestação em caso de voto divergente. Desembargador Cristiano Fenelon. Estou de acordo com o voto. Doutor Márcio Zebente. Também de acordo. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Seguinte. Relator, juiz convocado Márcio Zebende, número 21 da pauta. Processo número 11.533. Inscrito o advogado Lucas Alvarenga Ribeiro. 21 da pauta. Quem é o relator? É o doutor Zebende. Eu não vejo movimentação de advogado. Doutor Fernando Viegas. Tem a divergência no que toca à dispensa dano moral. Isso, eu estou divergindo porque eu excluo. Eu acho que não houve dano neste caso, então eu dou provimento ao recurso. Eu vou pedir vênia e acompanho o eminente relator. Então prevalece o voto do relator, vencido o desembargador Fernando Viegas, no tópico indenização por dano moral, que dava provimento ao apelo para excluir. Perfeito? Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 18 da pauta. Processo número 10.522. Inscrito o advogado Júlio César de Paula Guimarães, Bahia. 18 da pauta. 18, né? Certo. Por gentileza, conclusão do voto. A conclusão é longa. Eu não conheço do recurso interposto pela Vértice Consultoria e Serviços Limitada, primeira reclamada, pois firmado por advogado sem poderes de representação nos autos. Conheço do recurso interposto pelo Banco BMG S.A., segundo o réu, e no mérito dou-lhe parcial provimento para reformar a responsabilização solidária que lhe foi imputada na sentença, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária, dispensando ainda o banco da obrigação de retificar a carteira de trabalho da reclamante. E conheço, por fim, o recurso da autora e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho, condenando as réis ao pagamento das parcelas enumeradas nos fundamentos, além da indenização por danos morais arbitrada em 5.000. Exclui ainda a condenação ao pagamento da multa aplicada na decisão que apressou os embargos de declaração enviados pela autora.
Fixo aqui a natureza das parcelas e habito a condenação valor de 20 mil, custo pelos reclamados calculados em R$ 389,36, já descontado o valor de R$ 10,64, recolhido quando a interposição do recurso ordinário. Muito obrigado. Doutor Júlio, por gentileza. Apenas para destacar no tópico do recurso da Vértice, que o senhor é o procurador dela, para limitar na questão da irregularidade de representação. Quanto aos demais pontos, eu fico à vontade para falar. Perfeitamente, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento todos os demais componentes da egrégia turma. No tocante ao recurso ordinário da Vértice, obviamente causa surpresa o não conhecimento. Haja vista que, salvo melhor juízo, este procurador, que é o signatário do recurso ordinário, esteve presente na audiência, havendo, portanto, mandato tácito. Ainda que assim não houvesse, trata-se de clara hipótese de aplicação do CPC de 2015, sendo concedido prazo de 5 dias para eventual regularização desta representação processual, o que, ora, portanto, se requer. Deve-se, sempre relembrar que o processo, no caso, é meio e eventual defeito processual não deve ser de plano e data máxima vênia de ofício, não ser conhecido do recurso. Então, no que tange ao apelo empresarial, pede-se para que seja concedido o prazo de 5 dias para eventual regularização e aí sim seja conhecido. Adentrando-se ao mérito do recurso ordinário da reclamante, pede-se vênia da ilustre proposta de voto da eminente relatora no que diz respeito à rescisão indireta do contrato de trabalho, na medida em que não existem nos autos fundamentos que corroborem este fato. Um dos elementos arguídos pela trabalhadora para essa rescisão indireta seria uma eventual terceirização ilícita, o que não ocorreu na espécie. Trata-se da típica hipótese de terceirização lícita, já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, no caso em comento, figuram como reclamados a Vértice, ora empregadora, e o Banco BMG. No entanto, a trabalhadora, em audiência de instrução, confessou que prestou serviços de maneira indistinta para o Banco Cifra e para o Banco Inter. Data máxima vênia, portanto, não seria a hipótese de reconhecimento do vínculo, nem de decretação de terceirização ilícita, haja vista a pluralidade de tomadores desse serviço. E mais, trata-se de hipótese de recuperação de crédito, de realização de cobrança, não podendo, portanto, a trabalhadora ser enquadrada sequer como bancária. Haja vista que a Vértice, ora recorrente, ora reclamada, não tem sequer este cadastro de instituição financeira junto ao Banco Central do Brasil. No que diz respeito à rescisão indireta ainda, a outra alegação é de que ela teria sido xingada pelo seu superior hierárquico, chamado Roberto. No entanto, no próprio depoimento pessoal, ela muda completamente a versão dos fatos e passa a dizer o seguinte: olha, o senhor Roberto, ele me orientava a xingar os clientes da empresa, o que, obviamente, é descabido e sequer está narrado na peça de ingresso. E não se pode perder de vista o que foi deduzido em audiência e também em sede contra-razões, que a prova testemunhal trazida pela trabalhadora não deve ser levada em consideração, sobretudo o depoimento do senhor Rogério. Haja vista que foi juntado um print de tela de rede social em que comprova que essa trabalhadora, essa reclamante, ofereceu vantagem pecuniária em troca do depoimento deste senhor. Data máxima vênia, não restou provado qualquer ato empresarial capaz de ensejar a rescisão indireta do pacto laboral. Não se vê no presente caso, mais uma vez, data máxima vênia, nenhuma prova de conduta equivocada por parte do empregador. Ainda que se tratasse da terceirização como motivo fático para ensejar essa rescisão, data máxima vênia não me parece a melhor opção. Haja vista a grande discussão jurídica, a inexistência de uma conduta deliberada do empregador para violar qualquer direito dessa trabalhadora. Então, diante dessas considerações, reitera-se o pedido para ou que seja considerado um mandato tácito ou para que seja concedido prazo de 5 dias para regularização da representação processual no que tange ao recurso ordinário da reclamada, assim como pede-se vênia para que não seja acompanhado a ilustre proposta de voto no que diz respeito à declaração de rescisão indireta do contrato de trabalho. É o que se requer, Excelência. Muito bem. Doutor, independente do julgamento... Deixa eu só mais um... Doutora Cristiano, por gentileza. Que é o CAD da... O senhor tem que regularizar a sua manifestação aqui. Por isso que eu vou conceder 5 dias de prazo para justificar a manifestação aqui. Eu tomei, desculpa, desembargador. Na verdade, eu acho que ele deve vir
pedindo por petição, data vênia. Sabe por quê? Porque eu só vou me referir aqui no processo à admissibilidade. Nas duas atas, doutor, o seu nome não consta, não. Então, além disso, a sustentação não representa... Pela doutora Tamires e pela doutora Camila. Eu fiquei na dúvida que a Camila aparece o nome dela aqui no recurso, mas não estou vendo quem é que assinou o recurso. Quem assina... Provavelmente fui eu, Excelência. Foi ele mesmo. Eu me recordava que talvez tenha comparecido na segunda audiência, por isso que eu falei salvo melhor juízo. Na segunda também não é o senhor, não, é a doutora Tamires. Por isso que eu mencionei salvo melhor juízo. Então, neste caso aí, de fato, não há mandato tácito. Além de não haver mandato tácito... Não. Excelência, ele é o Júlio. Além de não haver mandato tácito, Vossa Excelência orientou o ilustre procurador para se ater ao objeto do recurso quanto à admissibilidade. Então, eu não vou adentrar além disso aqui, porque senão sou eu que estou errada. Perfeitamente. Certo? E aí, se ele quiser juntar a procuração, ele venha por petição e será examinado por quem direito. Porque aqui da tribuna ele veio pedir para sanar um defeito insanável no atual, para poder... Não, isso nem se... E quando eu determinei, não foi para sanar o recurso ordinário, foi para sanar a sustentação Não, oral. nem a sustentação, Excelência, eu não permito, porque Perfeito. ele não Então, tinha o direito de sustentar sobre o mérito, ele não é procurador. Tem toda a razão. Data vênia, Vossa Excelência mantém o voto. Mantenho o voto, porque não tem mandato tácito, e o caso aqui é de não conhecimento com relação ao recurso da Vértice Consultoria. Eu mantenho o voto e não conheço de mais nada. Perfeitamente. Doutor Márcio? Eu tenho só uma divergência em relação à justiça gratuita, que eu não deferiria, porque é a nova lei, ele recebe acima dos 40% do teto legal, né? É a única questão. Muito bem. Eu, no caso, vou acompanhar a eminente relatora, porque esse tem sido o entendimento dominante da turma, que prevalece a declaração de pobreza, salvo demonstração em contrário, que não houve. Então, prevalece o voto da eminente relatora, vencido o eminente juiz Márcio Zebende no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. Quanto ao mais, prevalece o voto da relatora. Obrigada, Excelência. Muito obrigado pela presença, doutor Júlio. Boa tarde. Prazo para juntar. Não precisa constar prazo, não é? Ainda declara Seguinte. Relator, desembargador Fernando Viegas, número 23 da pauta. Processo número 10.825. Inscrito o advogado Leonardo Augusto Bueno, 23 da pauta. Só não interrompi por educação. Obrigado. Quanto possível, doutor Fernando, a conclusão do voto. Não. Senhor presidente, não estou conhecendo o recurso da reclamada por deserto e conhecendo do reclamante e no mérito dando provimento parcial para excluir da condenação os honorários de advogado impostos ao autor. Essa é a proposta de voto do eminente relator, doutor? Doutor Leonardo. Doutor Leonardo. E a deserção, só para ele poder Mas ele parece só estar pelos autores, não é? No caso? Não. Então, pela reclamada. Questão da deserção. É pela utilização do seguro garantia que ele não tem a garantia necessária para garantir o juízo. Então, por esse motivo é que eu não estou conhecendo. Doutor Leonardo, prende-se a essa hipótese, que é o não conhecimento do recurso. Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos. No caso, a apólice de seguro-garantia, ela respeita, sim, a hipótese do 899 da CLT, bem como a do 835, parágrafo 2º do CPC, do acréscimo de 30%, sendo que a CLT não estipula vigência para tanto, e a apólice, como feita, já determina um prazo de validade de 3 anos com uma cláusula de renovação automática no item 4.4 de folhas 341, razão pela qual requer que seja considerado a apólice de seguro juntado como garantia, para tanto, e o conhecimento de seu recurso. Muito obrigado. Doutor Fernando. Presidente, essa é apenas uma das questões postas aqui, mas ela dispõe ainda a apólice que basta um acordo entre as partes, o seguro está desfeito. Não há garantia. Então, ele faz o seguro. No dia seguinte, ele pode desfazer, sem qualquer interveniência nossa. Então, nós ficamos descobertos. Então, eu mantenho a proposta. Mantém a proposta de voto eminente relator. Desembargador Cristiano. Eu estou acompanhando integralmente o relator
exceto quanto à questão dos honorários, que eu excluo das duas partes. Mas eu também acho que a apólice não tem a garantia que é necessária para substituir o preparo. Muito bem. Doutor Zebende? Eu vou ficar vencido, que eu conheceria do recurso, e vou acompanhar a divergência em relação aos honorários sucumbenciais devidos para a reclamada. Muito bem. Tem até a cláusula 7.4 aqui. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado. Tem condição isso. Então, prevalece apenas alguns pontos, não falei tudo. Prevalece o voto do relator contra a deserção, vencido o eminente juiz Márcio Zebende. E fica vencido o eminente relator no que toca a estender a exclusão dos honorários advocatícios de ofício ao reclamado, que ele deferiria exclusivamente ao reclamante, a míngua de recurso. E assim fica proclamado. Então, muito obrigado pela presença, doutor. Agradeço a todos, uma boa tarde. Muito obrigado. O senhor também um bom final de semana. Seguinte, doutor Gilberto. Relator desembargador Fernando Viegas, número 10 da pauta, processo número 10297. Inscrito o advogado Mauri de Paula Santos. 10 da pauta. Doutor Fernando, quanto possível, a conclusão do voto. Doutor Mauri. Estou conhecendo e, no mérito, dando passar o provimento para excluir da condenação as multas eventualmente aplicadas a partir de 30 de abril de 2019, pelo descumprimento da sentença, nos termos da fundamentação. Mantém o valor atribuído à condenação porque ainda é compatível. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Doutor Mauri, por gentileza. Esse processo é muito interessante. Não houver divergência? Fica ressalvado manifestação em caso de divergência. Desembargadora Cristiana Fenelon. Eu queria ressalvar que esse voto está muito interessante, é um assunto novo. Trabalho nos domingos e feriados após a medida provisória 881/2019. E está muito bem aqui delimitada os períodos. Até o doutor Fernando fez uma delimitação, né? Até a edição da medida provisória, ele não deferiria esse funcionamento, após ele defere. Quer dizer, para mim, eu achei uma solução muito justa, equânime. Eu vou acompanhar com meus parabéns. Para mim, já pode abrir aos domingos e feriados. Para o doutor Fernando, já está autorizado. E agora eu vou ficar... Se a MP não for convalidada, mas está sendo tudo... É só aquele período, né? A partir daí retorna o estatuto anterior. Para ficar bem ciente, né, doutor? Se a MP não for para frente... Matéria de fato, doutor Mauri? Não é só... Comentar. Por favor, pode falar. É porque, na realidade, a MP 881, ela não trata ainda da matéria. O PLV 881, que se converteu a MP, é que trata. Então, ele ainda não foi votado. Então, tecnicamente falando, só vai ter validade se aprovado quando... Projeto de lei. Projeto de lei. Muito obrigado pelo esclarecimento. E doutor Zebende? Também estou acompanhando integralmente. Então, doutor Mauri, prevalece o voto do relator. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos prestados da tribuna. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Bom final de semana para o senhor. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 6 da pauta, processo número 10282. Inscrito o advogado Lucas Loureiro Ticli. 6 da pauta. 6. Doutora Cristiana, por gentileza. Sim, senhor. Está abrindo aqui o nosso... Aí. Eu sinto tanta saudade daquela versão Jacarandá. Eu recebi memorial no gabinete. E aqui é o seguinte: eu conheço do recurso, nego o provimento, confirmo a decisão de origem, alterando-lhe, porém, os fundamentos, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, do CPC. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Doutor Ticli, por gentileza, com a palavra. Excelência, será que seria possível só esclarecer a razão da extinção? O parcelamento. O parcelamento dos valores discutidos é fato novo superveniente, que influencia o julgamento e deve ser analisado conforme o artigo 493 do CPC, exceto que o parcelamento tem caráter de confissão irretratável dos débitos neles incluídos e em virtude da vontade expressa do autuado em pagá-los,
voluntariamente, de forma parcelada, ele não pode mais discuti-los em juízo. É esse que é o problema. Com o parcelamento do débito, a autora confessa e reconhece esses valores devidos e renuncia a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, aceitando em caráter irretratável e definitivo da confissão, aí a presente ação perde o objeto. É só isso. Esses são os fundamentos. Doutor Tico, por gentileza. Excelência, senhor presidente, ilustre relatora, eu peço vênia da ilustre relatora para discordar da proposta de voto, e eu faço, excelências, com os seguintes argumentos, que eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Em primeiro lugar, essa questão foi uma questão trazida, a questão do parcelamento, foi uma questão trazida pela Procuradoria, pela União, e ela simplesmente informa que o meu cliente, a Auto Empreendimentos, aderiu ao parcelamento referente àqueles débitos que estão sendo discutidos na ação e que, em razão disso, teria havido, então, a confissão. E o que ela traz para confirmar isso? Ela traz a tela do CISPAR. A tela do CISPAR consta lá débito suspenso em razão de parcelamento. A primeira questão, excelência, que eu coloco é que a Lei 10.522, ela não diz que o parcelamento significa a confissão irretratável da dívida e muito menos a renúncia ao direito de ação. E por que eu digo isso? Porque ela diz que o parcelamento deferido é que consistirá na confissão dos débitos. E data máxima vênia, a União não trouxe aqui prova do deferimento do parcelamento. Eu cito, excelências, aqui, que a portaria número 448, de maio de 2019, que dispõe sobre o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa da União e administrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, diz em seu artigo 4º que a formalização do parcelamento fica condicionada ao pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito, o prazo solicitado, o que deverá ocorrer até o último dia do mês do requerimento. E segue: o pedido de parcelamento deferido é que vai implicar na confissão irrevogável e irretratável. Data máxima vênia, o deferimento do parcelamento, ele é feito ou mediante publicação no Diário Oficial ou decorridos 90 dias do pedido do parcelamento. Até o julgamento dessa ação, nós não temos nenhum e nem o outro. E é em razão disso o nosso primeiro argumento para requerer que o recurso seja conhecido e que a ação tenha prosseguimento. Mas não só, excelência, eu ressalto aqui o parecer do Ministério Público do Trabalho, neste caso específico, que diz haver uma diferença entre a confissão e a renúncia ao direito. E faz menção ao RESP 1.124.420, julgado pelo STJ, sob o regime de recurso repetitivo, em que se diz que a confissão, ela, em matéria tributária, diz respeito aos fatos que legitimam o lançamento, mas autoriza o questionamento do direito aplicado naquela situação de fato. Ou seja, quem confessa, confessa um fato situado no mundo dos fatos e não confessa uma situação jurídica. E por que isso é extremamente importante aqui, excelências? A maioria dos meus autos de infração ou dizem respeito a possível embaraço na fiscalização, ou os autos de infração em si, ou a pena majorada. E por que foi condenado em razão deste embaraço? Porque, de acordo com o fiscal, os documentos estavam na sede da empresa e, em razão disso, aplicar-se-ia, então, o artigo 630, parágrafo 4º. Eu nunca questionei o fato de que os documentos estavam na sede da empresa. O fato em si, confessado, nunca foi objeto de questionamento. O que se questiona é a capitulação dada a esse fato. Se aquilo ali poderia ser ou não tido como embaraço. E aí eu invoco aqui novamente a jurisprudência do STJ no sentido de que, sem manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos, é incabível a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. Por quê? Porque não há aqui, excelências, nenhuma renúncia ao direito de discutir. Pode haver, sim, confissão dos fatos.
quando for deferido o parcelamento, que não tem prova nos autos por parte da União, sendo que esta prova caberia a ela. E aqui, excelências, eu peço vênia novamente para citar um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que, em um caso idêntico ao nosso, de que tratar-se-ia de fato superveniente, tal, na qual a pretensão é a cobrança do débito fiscal que não diz respeito ao pretendido pelo autuado nesta ação, que tem por finalidade a anulação do auto de infração que resultou na cobrança de débito. E aqui eu explico por que esse caso é idêntico, excelência. Porque quando nós ajuizamos essa ação anulatória, e quando a União foi citada para contestar, o que ela fez? Automaticamente ela entrou com a execução fiscal de todos os débitos. De todos os débitos. E esse parcelamento, ele foi feito para que não seguisse a execução fiscal. Eu não tenho renúncia do meu direito de discutir a legalidade ou não dos autos de infração nesse parcelamento. Eu tenho confissão quanto à matéria de fato e eu tenho um pedido para suspender a execução fiscal que estava em andamento. E não a renúncia em si. E não bastasse todos esses argumentos, excelências, é bom que aqui se faça uma breve digressão do que foi o caminhar que resultou nesse parcelamento. A minha constituinte, ela é uma empresa do ramo da construção civil que atua com obras públicas, prioritariamente no ramo do programa Minha Casa Minha Vida. E a minha constituinte faturou uma nota, faturou 2 notas, e a Caixa Econômica não pagava, foi ver, estava sem CND. Aí estava sem CND, analisou a situação, falou, olha, é flagrante que nesses autos de infração teve violação ao artigo 629, porque eles foram lavrados com mais de 40 dias depois. É flagrante que não teve embaraço, porque os documentos foram entregues. Então, vou ajuizar uma anulatória, vou oferecer garantia, apólice de garantia, e vou buscar a suspensão da exigibilidade do débito, para que eu possa ver o judiciário dar a palavra final sobre a legalidade dessas autuações. Essa ação, excelência, foi ajuizada no dia 11 de abril desse ano. A análise do pedido liminar foi diferida para a manifestação da União. A União se manifestou. A análise do pedido liminar foi diferida novamente para a impugnação da manifestação da União. Manifestamos. A análise do pedido liminar foi, então, diferida para a sentença. Sentenciou-se a empresa, cerca de 50 dias depois, a empresa sem CND, sem receber, sem poder trabalhar, sem poder participar de licitações, e, na sentença, disse, olha, eu não vou conceder a suspensão da exigibilidade do débito pretendida porque eu não concordo com o mérito da ação e porque, ao meu ver, a sua garantia falta em R$20 mil. Nós estamos falando aqui de R$379 mil de autuação. Falta em R$20 mil, óbvio. Correu juros e multa desde a propositura da ação. Então, a União foi e falou, olha, a garantia não é suficiente. Mas não, e aí, excelência, foi nesse contexto, somente neste contexto, que a empresa, sobre coação econômica, se viu forçada a aderir a um parcelamento que ainda não foi deferido. E aqui eu peço vênia para citar um trecho daqui do TRT da 3ª Região, relator José Eduardo Rezende Chaves Júnior, em um caso que a semelhança salta aos olhos, em que ele diz o seguinte: verifica-se que, embora tenha pretendido a obtenção de liminar suspendendo a exigibilidade da multa aplicada até eventual sentença de mérito, a pretensão da autora foi indeferida, não lhe restando outra alternativa que não o parcelamento, a fim que pudesse dar continuidade às suas atividades. Evidencia-se ainda a enorme desproporção entre o valor da multa, que lá era R$45 mil, e o valor de cada parcela, R$780, denotando que o parcelamento seria menos oneroso. Exigir-se a quitação do valor total para eventual questionamento implicaria em coação econômica, o que não se pode admitir. À vista de todo exposto, entende-se que a autora detém interesse de agir, sim, devendo os autos ser devolvidos à origem para o julgamento do restante dos feitos. É com base nesses argumentos, excelência, em primeiro lugar, que não há prova do deferimento, em segundo, que o parcelamento não significa renúncia ao direito de ação, mas sim confissão fática, em terceiro lugar, a circunstância fática e peculiar que envolveu essa ação, que não teve a liminar sequer analisada até o momento da sentença, é que se requer
com todas as vênias possíveis, que a proposta de voto não seja acompanhada, no sentido de dar prosseguimento ao julgamento do recurso e que o seu mérito seja conhecido e julgado procedente, se assim for permitido. Muito obrigado, doutora Cristiane. Sim, o juiz singular realmente não concedeu a tutela antecipada e julgou improcedentes os pedidos em 20 de maio de 2019. Mas, em data posterior à prolação da sentença, que foi desfavorável à autora, esta aderiu ao parcelamento, conforme tela do CISPAR. O doutor está coberto de razão. Não estou questionando nada disso. Ocorre que os artigos 12 e 14c, ambos da Lei 10.522 de 2002, estabelecem, o artigo 12, o pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida. Tudo bem, aí segue adiante. E o 14c poderá ser concedido de ofício a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida. Está certo também. Porém, preconiza o artigo 214 do Código Civil que a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorrer de erro de fato de coação. Ocorre que, sendo certo que a confissão da dívida importa confissão quanto aos fatos de que esta decorre, que a presente ação versa sobre esses fatos e que a requerente não provou, tampouco alegou a ocorrência de erro de fato ou coação ou qualquer outro vício de consentimento a macular o ato de confissão e adesão ao parcelamento, outra conclusão não resta a não ser a extinção do feito sem a resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Não é dado à empresa postulante socorrer-se do judiciário para provar a inverdade do que ela mesma livremente declarou ser verdadeiro. Admiti-lo implicaria desprestígio aos postulados da boa-fé, confiança e segurança jurídica que devem pautar as condutas dentro de uma sociedade. A questão é essa, é por aí. E com relação que haja necessidade de que o contribuinte desista do processo ou renuncie direito em fundação para adesão a parcelamento, isso não tem o condão de afastar a prestação da tutela jurisdicional. Afinal, a adesão a parcelamento não é compulsória, é antes uma escolha discricionária do sujeito passivo. Não se admite, no caso, é a adoção de comportamentos contraditórios, o que, em absoluto, não se confunde com negativa de jurisdição. Se houver vício na confissão ou aspecto jurídico controverso, o Poder Judiciário os apreciará. Tampouco cabe cogitar de restrição inconstitucional ao direito de ação, que sabidamente não é absoluto e incondicionado, mas, ao contrário, pode ser circunscrito pela lei que fornece o conteúdo material do princípio do devido processo legal. E eu queria acrescer também que o parecer da douta Procuradoria conclui no sentido de negar provimento ao recurso da autora. Apesar de falar, essa é a conclusão do parecer. Eu vou pedir muitas vênias, enaltecer a sustentação que foi brilhante, mas vou pedir para manter meu voto. Mantém o voto, eminente relatora. Doutor Márcio. Eu também congratulo o advogado pela excelente sustentação, mas eu vou acompanhar integralmente a relatora. Da mesma forma, eu recebi ontem o eminente advogado que levou um memorial muito bem feito, defendendo aqui da tribuna da mesma forma, com a mesma competência que consta dos autos, mas quando Vossa Excelência comentou do parcelamento, esse é fatal, está vendo, doutor? Eu não falei isso com o senhor para não antecipar, mas eu recebi, eu estava inclusive saindo para o almoço, foi exatamente nessa hora, sentei, porque eu saio cedo, minha primeira refeição é o almoço. Mas eu recebi o doutor, um memorial muito bem elaborado, mas na hora o senhor falou do parcelamento, infelizmente, eu acompanho, parabenizo o senhor pelo esforço argumentativo, pelo trabalho feito com muita competência, mas eu também acompanho a eminente relatora nesse aspecto, o parcelamento implica no reconhecimento da dívida, com todo o respeito. Até ele falar do parcelamento, eu estava como Vossa Excelência, mas quando ele falou do parcelamento, eu senti, fiquei calado. Pois é. Eu agradeço as palavras e desejo uma boa sessão. Muito obrigado. O senhor também um bom final de semana, doutor. Seguinte. Relator desembargador Fernando Viegas, número 4 da pauta, processo 10.132. Inscrito advogado Rafael Fonseca Mamprim, 4 da pauta. Quem é o relator, Fernando? É. Doutor Fernando, quando possível,
Estou conhecendo o agravo e, no mérito, dando provimento para conceder a justiça gratuita ao reclamante e determinar que o recurso ordinário seja destrancado. No mérito, quanto ao recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento para excluir a multa por litigância de má-fé e também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo autor. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Doutor Rafael, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, Fernando Peixoto Ribeiro, perdão, ao qual peço vênia para saudar em seu nome os demais ilustres membros dessa Câmara. Excelências, um dos dois pontos que eu iria bater será em relação à gratuidade da justiça, os honorários e a litigância. Em relação à gratuidade da justiça, Excelência, a ilustre julgadora monocrática, ela indeferiu, pois ficou provado durante a instrução processual que, de fato, o reclamante não se enquadrava nas benesses da gratuidade da justiça. Por quê? Primeiro, porque ele é empresário, tem condição, e principalmente pela litigância de má-fé, que foi a ilustre julgadora monocrática dedicou 2 páginas da sentença, inclusive ela fez questão de transcrever as alegações da inicial com as alegações do reclamante no depoimento, para demonstrando explicitamente a litigância de má-fé, em verdade, a modulação dos fatos de acordo com a verdade. Por conta disso, a ilustre magistrada indeferiu a gratuidade da justiça e é o que entendemos que deveria prevalecer nesse ponto. Superado esse ponto, Excelência, em relação à litigância de má-fé e aos honorários advocatícios, basicamente seria a mesma argumentação. O autor, pedindo vênia para fazer alusão à sentença, nas folhas 334 e 335, toda a narrativa da inicial foi contraditada, no caso, não foi verificada no depoimento pessoal. Portanto, Excelência, entendemos, o agravado entende, o recorrido entende, que tais fatos demonstram cabalmente a litigância de má-fé de forma breve ao que se requer. Muito obrigado. Doutor Fernando. Presidente, a justiça gratuita, ela, no caso aqui, é regida pela lei anterior, uma vez que a ação foi proposta em 3 de fevereiro de 2017. Então, no período em que foi proposta a ação, era necessária apenas, então, somente a declaração de pobreza e, se for o caso, para que não seja acolhida a pretensão, a empresa tem que mostrar o contrário, o que não aconteceu nos autos. E a litigância de má-fé, eu não entendo pela sua ocorrência, simplesmente porque o que quer o reclamante é um enquadramento diferente daquilo que foi enquadrado, que é o vínculo de emprego que não foi reconhecido. Mas nem por isso ele tinha por má-fé. É questão, para mim, interpretativa. Os honorários de advogado, da mesma forma, a ação ajuizada em 3 de fevereiro de 2017, eram indevidos, então, também, da mesma forma, deve ser realmente excluído. Mantenha a proposta. Mantém a proposta, eminente relator. Consulta os demais como votos. Desembargador Cristiano. Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Acompanho o relator. Doutor Márcio Sebene. Também acompanho integralmente. Doutor Rafael, muito obrigado pela presença. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 5 da pauta, processo número 10.110. Inscrita, advogada Renata Andrade da Silva. Excelência, eu fechei por engano aqui, estou parecendo as velhinhas assim, ó. Foi Pera lá aí que no eu tô último, abrindo. X fecha tudo. Foi no X errado. Estou abrindo. É o 5? 5. 10, 111, 25, 2016. Cheguei aqui já. Pronto. Não, grande já. Abriu. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, dou provimento parcial ao apelo da reclamada aviação Mota Limitada para determinar que as horas extras decorrentes da fruição parcial do intervalo entre a jornada sejam apuradas somente nos dias em que o reclamante cumpriu jornada superior a 6 horas e não usufruiu 1 hora de intervalo entre a jornada, ainda que de forma fracionada, na forma prevista nas convenções coletivas dos autos. Assim como para limitar a condenação ao pagamento das horas extras decorrentes
do desrespeito ao intervalo de 30 minutos previsto no artigo 235D, inciso 1 da CLT, a 18/4/2015. Excluída a condenação, o pagamento da indenização substitutiva do plano de saúde. Provejo em parte o recurso ordinário do reclamante, Cirvalino Felizardo de Araújo, para determinar o pagamento do adicional de salubridade de grau médio, por exposição à vibração no período contratual imprescrito e até 12/8/2014, com os reflexos que aqui discrimino, e responsabilizar subsidiariamente os sócios da primeira reclamada pelo pagamento das parcelas trabalhistas deferidas. Fica mantido o valor da condenação. Muito obrigado. Doutora Renata, por gentileza. Boa tarde. A aviação moto, a hora recorrente, ela pede vênia para tentar a reforma da sentença com relação ao correto enquadramento sindical do reclamante, que ele era motorista de ônibus, ele foi contratado na sede, na matriz da empresa, em Presidente Prudente, em São Paulo, trabalhava na região de São Paulo, então a empresa acredita que o juiz de primeira instância ele não se ateve a esse fato, e, com isso, ele utilizou de instrumentos normativos aplicados fora da base territorial do recorrido, né, no qual ele foi contratado. Com isso, os demais pedidos estariam, não estariam de acordo com base nesse enquadramento. Também teve a questão dos pedidos de restituição de descontos, que na sentença foi deferido para o reclamante. No entanto, esses descontos, por exemplo, a contribuição negocial, ela era compulsória na época, e como o reclamante, ele, em momento algum, ele se opôs nem à contribuição, nem ao seguro de vida, por isso que foram descontados. Então, a recorrente, aviação mota, nesse caso, pede vênia para que seja reformada a sentença com relação a isso. A questão do enquadramento sindical, que joga por terra os demais pedidos do reclamante. Perfeitamente. Doutora Cristiana. Pois não, Excelência. O enquadramento sindical, a reclamada, ela se trata de uma empresa atuante em diversos estados da federação. Possui filiais em Uberaba e outras cidades de Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná. Ainda que a matriz da empresa esteja localizada em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, os acordos coletivos de trabalho apresentados com a defesa e firmados com sindicatos condutores de veículos rodoviários de Presidente Prudente não se aplicam ao caso, pois o reclamante reside em Uberaba e, conforme cartões de pontos dos autos, está vinculado à filial 0031 Uberaba desde março de 2011. Esses documentos também mostram que, como motorista de tráfego, o reclamante percorria principalmente os trechos Uberaba a Belo Horizonte e vice-versa. A controvérsia, então, deve ser dirimida levando-se em conta a base territorial da prestação de serviços, pois são os princípios norteadores da organização sindical brasileira, como salientado, a territorialidade e a unicidade. Pouco importando o local onde está sediada a empresa, mantenho, já que o ponto de partida dele e retorno era a cidade de Uberaba. Muito bem. Mantenho o voto eminente relatora. Eu consulto o doutor José Márcio como voto. Eu acompanho integralmente o relator. Eu também peço vênia, doutora Renata, acompanho integralmente o voto do relator, notadamente a questão da territorialidade, que define exatamente o local da prestação de serviço e não a sede da empregadora. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para a senhora. Eu também. Obrigado. Seguinte. Inscrição apenas para acompanhar o julgamento. Relator Marcelo Pertence, número 11 da pauta, processo número 10.271. Inscrito advogado Diogo Vinícius, apenas para acompanhar. Conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, por satisfeito pressuposto de sua admissibilidade, e a réu foi condenada ao pagamento de custos processuais, no montante de R$600, não sendo recolhida após execução no montante de R$9.000. E dou parcial provimento ao apelo
a fim de deferir a demandar os benefícios da justiça gratuita, isentando o pagamento das custas da que fora condenada na origem do depósito recursal. Mantém-se a decisão proferida na origem quanto aos demais temas envolvidos. Essa é a minha proposta de voto. Se trata de empregadora doméstica, por isso eu acabei por acolher esse benefício. Doutor Fernando Viegas. Estou de acordo. Desembargadora Cristiana Fenelon. Ela não exibiu elementos de prova da hipossuficiência econômica, né? Na minha opinião, eu vou ficar vencido. Não, perfeito. Com relação a isso. Mas o caso específico de empregador doméstico. Então, prevalece o voto do relator, vencido eminente desembargador Cristiana Fenelon, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita reclamada. E assim fica proclamado o resultado. Essa é a certidão. Inscrição também apenas para assistir o julgamento. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, número 11 da pauta. Processo número 10331. Inscrito advogado Tiago Jonas. Já estou abrindo aqui. 10331. 10321. Execução provisória, tá. Conheço da grave de petição, dou-lhe provimento para determinar a imediata liberação do valor dos depósitos recursais efetuados pela executada nos autos do processo 10.261/2017, da vara 0013. Custo no valor de R$ 44,26 pela executada. Essa é a proposta de voto da relatora, doutor Márcio. Estou acompanhando. Eu peço vênia, fico vencido quanto a estender a exclusão dos honorários de ofício ao apelo Nesse caso para a ré, tem isso? frente à inexistência de recurso específico operante, então, trânsito em julgado, no sendo a súmula 100. Não tem isso não está aqui, não é Isso aqui. aqui é liberação de dinheiro. Ah, desculpa. É o número 11? É o 11. 10.331. Então deve ter dado o pulinho na hora que eu bati. Foi o 10.331. Eu acompanho a eminente relatora, da tá vendo e me desculpando pelo equívoco, que eu bati no 10. É o 10 realmente. É o 10 é que tem esse. Excelência, pela ordem, embora eu não esteja sustentando, a presidente autoriza fazer um questionamento da relatora quanto ao seu voto? A rigor, não. Eu fechei o voto. Não, senhor, me desculpe. Se eu tivesse chegado e feito a inscrição para Por isso que eu pergunto se seria possível. Só para esclarecer, embora eu vou ter acesso ao voto... Exatamente. Os embarques auriculares não serão permitidos. Você vai ter que fazer embarque de declaração. Tá bem. Obrigado. Nada. Muito obrigado pela presença. Boa tarde para o senhor. Seguinte. Pauta física número 8 da pauta. Processo número 667/2012. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon. Revisor, juiz convocado Márcio Zebende. Inscrito, advogado Alexander Cerqueira Martins. Bom, conheço da grave... Doutora Cristiana, por gentileza, a conclusão do voto. Conheço da grave de petição interposta pela executada e nego-lhe provimento. Custa de R$ 44,26. Conhece, nega provimento. Foi só para assistir? Não. Doutor Alexandre, perdão, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoal na qual cumprimento todos os demais componentes dessa igreja turma, ilustre representante do Ministério Público, senhor ministro Atos, poucos colegas que aqui estão presentes. Senhor presidente, em que pese a proposta de voto da eminente desembargadora relatora, o que pese aqui, o que busca a reclamada aqui da tribuna, é um momento de reflexão e também de criatividade. Criatividade, senhor presidente, para dar efetividade e celeridade à questão que se discute neste processo, senhor presidente. Eu preciso primeiro fazer um breve relato, senhor presidente, sobre o caso, porque o caso aqui ele traz várias minúcias e peculiaridades que devem ser ressaltadas à tribuna. Senhor presidente, trata-se de um processo físico, uma demanda que foi aforada em abril de 2012, na qual o reclamante ajuizou a ação contra 3 empresas, quais sejam JHM8 Bar e Restaurante Limitada, primeira reclamada, JF de Almeida Júnior Bar e Restaurante Limitada, segunda reclamada, e MIT Comércio Alimentício e Serviço Limitada, terceira reclamada. A audiência inicial, junho de 2012, a terceira reclamada, MIT Comércio Alimento e Serviço Limitada, empresa da qual a agravante já não era mais sócia há aproximadamente 2 anos, celebrou acordo parcial com a sua exclusão da lide. Esse acordo foi integralmente cumprido e, na época, o processo prosseguiu em face da primeira e segunda reclamadas, que apresentaram defesa e compareceram às demais audiências. Na audiência do dia 27 de maio de 2013,
a terceira reclamada MIT Comércio Alimentício e Serviços requereu, e foi deferido por outro juiz de origem, sua exclusão, inclusive da capa dos autos. Esse registro foi feito em ata. Nas demais audiências compareceram a primeira e segunda reclamada. Apesar dessa exclusão registrada em ata, a sentença condenou a terceira reclamada de forma solidária. Esse é o ponto que eu chamo a atenção. Foram interpostos, então, recurso, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agarro de instrumento, iniciada a execução provisória. Em execução provisória, houve homologação de cálculo pericial e determinada expedição de mandado executório em face das réis, sem êxito. Na sequência, foi feito requerimento de desconstituição da personalidade jurídica das empresas, despacho de folha 927, que, então, determinou a inclusão dos sócios, inclusive os sócios da terceira. Então, foram, nesse despacho, incluídos os sócios da primeira, segunda e terceira reclamada. MIT. E já determinado o bloqueio. Até então, foi uma decisão lá em meados de 2016. E foi, nesse caso, foi feito o bloqueio nas contas, então, da agravante. Senhora Gilvânia Robert de Rocha. Um valor de mais de R$700 mil. Ainda, a vigência anterior da lei, então, não foi oportunizado a hora agravante a apresentação de defesa, mas já foi bloqueado os bens da mesma. Pois bem, diante desse bloqueio, a agravante interpôs embargo de execução, questionando aí, primeiro, a nulidade do bloqueio, a relação de coisa julgada pela exclusão da terceira reclamada lá naquele momento anterior que eu mencionei, e também ponderando que já não era mais sócio da terceira reclamada por mais de 2 anos. Já que figurou nos sócios da terceira reclamada apenas no período de março de 2010 a julho de 2010, um período muito pequeno. Pois bem, os embargos de execução foram julgados improcedentes, a agravante interpôs agravo de petição, arguindo preliminares, e também a questão da legalidade desse bloqueio, data máxima vênia. Houve julgamento por parte desse agravo de petição, mantendo o entendimento de origem. Dessa decisão, a agravante ela interpôs recurso de revista, posteriormente agravo de instrumento em recurso de revista. Então, é muito importante esclarecer, senhor presidente, que não se questiona aqui a legalidade do bloqueio nesse momento, porque essa é uma questão que está pendente de análise do TST. E por que agora a gente interpôs esse agravo de instrumento de petição, senhor presidente? Porque, em 2018, a agravante, como tinha sido incluída já na lide e por não mais figurar nos quadros societários da reclamada desde 2010, então diligenciou e localizou bens e as empresas do grupo para serem executadas. Então, o que se pede aqui, senhor presidente, é a criatividade para dar efetividade ao julgado. Por quê? Paralelamente, o que a gente tem nesse processo? A gente tem um bloqueio de uma sócia, de um valor capaz de satisfazer a execução, mas há discussão no TST sobre a validade desse bloqueio. Paralelamente a isso, senhor presidente, e um fato que a gente trouxe no nosso recurso também, no presente recurso, é que a agravante ela já foi excluída de responsabilidade em processo análogo dos mesmos reclamados. Então, há uma plausibilidade de direito aqui, reconhecida seja porque a questão vai ser decidida no TST, mas o fato é que outras turmas do tribunal já excluíram de responsabilidade agravante. Outro ponto a ser ressaltado, nós estamos falando de um grupo, MIT, que tem uma churrascaria famosa da Raja Gabaga, que é a churrascaria Porcão, aberta, que faz shows a todo momento. Então, o que a gente trouxe nesse apelo é que há, sim, condições dos devedores principais assumirem com a execução. Então, a reflexão, senhor presidente, que se pede nesse momento é a seguinte. Primeiro ponto. Há alguma ilegalidade no caso de deferimento do pleito da reclamada hora agravante, qual seja, de direcionar nesse momento, já que o valor bloqueado ainda não pode ser liberado pelo reclamante, porque está a questão pendente do TST. Há alguma ilegalidade em se prosseguir a execução ou de se determinar atos executivos em face dos devedores principais que foram solidariamente condenados? Esse é o ponto. Essa é a questão. Porque é público e notório que a churrascaria Porcão está em funcionamento. Isso é público e notório. Público e notório, que a gente vem demonstrando no nosso apelo, que eles vêm se furtando a satisfazer as execuções. E também é fato
e aqui já não é uma especulação, é fato que aqui nós estamos diante de uma plausibilidade de direito. Qual que é a plausibilidade de direito? Outras turmas já excluíram a agravante de responsabilidade de caso análogo. E essa questão está parada no TST. Então, o que a gente pede, até para a questão de efetividade e celeridade processual, diante dessas peculiaridades, dessa plausibilidade de direito, é que se permita a execução dos devedores principais. É só isso, senhor presidente. Gostaria de destacar da tribuna, já respeitando os entendimentos em contrário, e o que se pede é isso. Muito agradecido. Desembargador. Conforme decidido na origem, essa matéria já foi enfrentada por esta turma, conforme acórdão de folhas 1179 e 1183. De acordo com essa decisão, a agravante foi mantida no polo passivo da execução na qualidade sucessora dos reclamados, por ter adquirido o estabelecimento e o fundo de comércio da segunda reclamada, JHM8 Bar Restaurantes, em 1/3/2010, mesma data em que ela e mais 2 sócios fundaram a terceira reclamada, MIT Comércio Alimentício e Serviços Limitado. Na oportunidade, foi destacado que, consoante a cláusula 5.1.1 do contrato de compra de estabelecimento e outras avanças, a operação do estabelecimento pela compradora seria iniciada a partir da data da assinatura do documento, 1/3/2010, quando ela passaria a assumir toda e qualquer responsabilidade por ações e reivindicações cujo fato gerador decorresse das atividades desenvolvidas. E a cláusula 8.8 estabeleceu que, na hipótese de a compradora constituir uma sociedade por ela controlada para operar o estabelecimento, a compradora e a referida sociedade serão solidárias e integralmente responsáveis por quaisquer obrigações pecuniárias contraídas através deste contrato. Essa turma julgadora também já externou entendimento que a alienação do estabelecimento pela agravante em julho de 2010 não produz efeitos contra terceiros por força do artigo 1144 do Código Civil. Esse acórdão disse claramente que esse artigo, o usufruto, ou alienação, ou arrendamento de estabelecimento só produz efeitos contra terceiro depois de averbada a margem da inscrição do empresário ou da sociedade de empresário no registro público de empresas mercantis e depois de publicado na imprensa oficial. Esse acórdão aqui da 7ª turma foi proferido em 29 de julho de 2017, de modo que não há como considerar como novos os fatos e documentos ora apresentados pelo executado, exemplo do contrato de arrendamento comercial firmado pela MIT Comércio Alimentício e Serviços Limitado e pela BH Food Service Eireli ME, em dezembro de 2015. De igual modo, não geram efeitos retroativos o registro e a publicação da transferência do Fundo de Comércio para a terceira reclamada em maio e junho de 2018. Conforme constou daquele julgado, o fato das reclamadas permanecerem em funcionamento não afasta por si só a responsabilidade da agravante pelo pagamento da dívida, como já foi destacado naquela oportunidade. Eu vou manter o voto para pedir vênia. Além disso, não há como colher a pretensão deduzida pela agravante, sendo certo que nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide. Nego provimento. Continuo negando. Mantenho o voto, eminente relatora. Doutor Márcio. Eu vou acompanhar integralmente a relatora. Eu peço vênia também. Parabenizo o senhor por todo o esforço, inclusive no que diz respeito à tentativa da criatividade, mas no caso aí já há uma coisa julgada aqui, formulada pela turma, com todo respeito às decisões de outras turmas. Eu acompanho o voto do eminente relator e fica proclamada a unanimidade. Eu agradeço e desejo uma boa tarde. Muito obrigado, senhor também. Um bom final de semana. Por favor, fica à vontade. Doutor Gilberto, vamos encerrar então, aproveitar que nós já estamos nos processos físicos, analisar os restantes da pauta. Primeiro é o 2. E depois nós vamos para o... Aí nós voltamos para o PJE para examinar as eventuais divergências. O 2 foi o 1 que eu retirei. Isso. 2 tem uma divergência do doutor Fernando. Divergência do doutor Fernando, que é o adicional noturno em prorrogação. Eu peço vênia para manter o voto. A doutora Cristiana acompanha o relator. Então, prevalece o voto do relator nesse tópico. Vencido o eminente desembargador Fernando Viegas. Nos demais não vejo divergência. Tem o 14, que é aquele que o doutor Márcio vai... O 14 é porque a terceirização da isonomia, né? Isso.
Vou refazer, então. O 9 também. Não, pode manter, vai ficar improcedente, né? Ah, não, o 9 já é desembarque. É improcedente.